Sabe aquela sensação de que as coisas estão se alinhando de um jeito estranho? Nos mercados, às vezes, parece que forças tecnológicas, monetárias e até simbólicas se encaixam com uma precisão que dá o que pensar. Hoje, a gente vai mergulhar em uma dessas convergências e tentar entender o que ela pode estar sinalizando para o nosso futuro financeiro. O foco de muitas análises hoje aponta para um ano bem específico, 2026. E a primeira coisa que chama a atenção é que, se você somar os dígitos, o resultado é 10, um número carregado de significado. Será que é só uma coincidência? Ou será que isso é um sinal de que os ciclos do mercado, no fundo, seguem uma lógica quase mística? Então, vamos começar por aí, pelo simbolismo. Para a gente entender por que tantos olhos estão cravados em 2026, a gente precisa primeiro dar um passo atrás e explorar o que o número 10 significa como um marcador de ciclos. Por que esse número, justamente esse, pode ser a chave para uma virada gigantesca no mercado? Olha, na simbologia da Cabala, o 10 é o fechamento, é a conclusão, é o retorno à unidade depois da jornada do 1 ao 9. Ele representa o fim de um ciclo material e, ao mesmo tempo, o começo de um novo, mais espiritual. E para os mercados, essa ideia de fim e reinício é o ponto central. O 10 é o ponto da virada. Ok, agora vamos conectar esse conceito de fim de ciclo com o que a gente está vivendo no mundo real, no cenário monetário. É como se a gente estivesse vivendo no que se pode chamar de império da liquidez. Um período em que o dinheiro jorra, mas as bases desse império parecem cada vez mais frágeis. E olha que coisa curiosa, recentemente o Federal Reserve, o Banco Central americano, cortou os juros. Só que o próprio presidente do Fed, Jerome Powell, admitiu que a política monetária ainda é restritiva. Ou seja, ela ainda foi feita para frear a economia. Essa contradição toda sugere uma coisa: talvez a medida não seja sobre controlar a inflação, e sim sobre reagir a uma fraqueza do sistema que ficou viciado em dinheiro barato. E essa onda de dinheiro barato parece estar voltando com tudo. Tem 3 sinais bem claros disso. Primeiro, o fim do aperto quantitativo, aquela política que tirava dinheiro de circulação. Agora, as comportas estão se abrindo de novo. Segundo, as gigantes de tecnologia anunciando mais de 100 bilhões de dólares em investimentos para 2026. E terceiro, a Nvidia, o grande símbolo da febre da inteligência artificial, batendo recordes de valor de mercado. Claro que, no meio de toda essa euforia, o discurso oficial tenta botar panos quentes. O próprio chefe do Fed veio a público dizer que a situação da inteligência artificial é diferente da bolha da internet dos anos 90, que agora os fundamentos são mais sólidos e tudo mais. A grande ironia, é que essa frase é um clássico. É exatamente a mesma coisa que se ouve no pico de todas as bolhas financeiras da história. Aquela crença de que por algum motivo dessa vez é diferente. Sempre. Isso nos leva a uma pergunta fundamental, baseada na história. O que acontece quando o Banco Central decide injetar ainda mais estímulo, mais dinheiro, justamente no momento em que o mercado já está no seu topo histórico? A resposta é um baita catalisador. Nas últimas 4 vezes em que isso aconteceu, o índice S&P 500 subiu em média 20% nos 12 meses seguintes. Isso é colocar mais gasolina num fogo que já está queimando pra caramba. Nesse cenário todo de euforia e dinheiro abundante, a atenção do mercado começa a se voltar para uma figura central, um grande protagonista que pode ser o símbolo máximo desse ciclo. E a gente está falando da OpenAI, claro. A empresa está se preparando para o que já está sendo chamado de o IPO mais ambicioso do século, um evento com potencial de redefinir as regras do jogo. O alvo deles é um valor de mercado de US$ 1 trilhão. É um número tão absurdo, tão monumental, que ele se torna um símbolo por si só. Seja o pico da fé do mercado na tal revolução cognitiva ou o pico da ilusão coletiva. E é aqui que o mundo dos investimentos se divide. De um lado, tem a visão de que esse é o auge, o ápice de uma nova era. Do outro, tem a galera que acredita que esse IPO vai ser o sino que toca no topo do ciclo, sabe? Aquele momento exato em que a fé vira delírio e o colapso se torna quase inevitável. É exatamente aqui que todos os fios se unem. O simbolismo do número, a política de dinheiro fácil e a euforia com a tecnologia. Juntos, eles desenham um prognóstico que ecoa uma história bem antiga, a história das 10 pragas. O ano de 2026 parece que vai reunir todas as condições clássicas de um fim de ciclo. Tem a exuberância com a tecnologia, tem o dinheiro fácil do Fed, tem a euforia especulativa nos mercados e, claro, a cereja do bolo,
aquela crença quase religiosa de que, desta vez, as regras do jogo mudaram. As pragas de hoje, claro, não são literais. Elas são econômicas. São os ativos com preços totalmente fora da realidade, as taxas de juros mantidas artificialmente baixas, as dívidas que simplesmente se tornaram impagáveis e essa fé cega na inteligência artificial como uma espécie de salvação para todos os problemas. A história, seja a do Egito Antigo ou a dos ciclos financeiros, parece nos ensinar uma lição bem dura. Toda a libertação, toda grande transição para uma nova era começa com dor. As 10 pragas foram o preço a se pagar pela travessia do mar. Então, se a história serve de guia, talvez o mercado precise mesmo encarar 10 grandes choques antes de poder atravessar para uma nova ordem econômica. E isso deixa a gente com uma pergunta final que fica no ar. Quando as pragas passarem, que tipo de travessia estará nos esperando do outro lado?